Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nesse vídeo vamos falar sobre a nota na prova do Enseja. Veremos como as notas no Enseja são calculadas, quantos acertos precisa para passar e também o que é a metodologia TRI e algumas dicas para a prova. Vamos começar relembrando a pontuação necessária para aprovação no Enseja. Nós sabemos que o exame do Enseja tem 4 áreas e uma redação. Para você conseguir o seu certificado, você precisa ser aprovado nas 4 áreas, tirando o mínimo de 100 pontos, e precisa tirar também no mínimo 5 pontos na redação. Destacamos também que cada área tem 30 questões. Mediante isso, muitos candidatos perguntam qual é a quantidade de questões que precisa para passar ou como as notas são calculadas, pois são notórios exemplos de alunos que acertam mais do que uns e mesmo assim não conseguem a nota mínima. Vejamos o seguinte caso. Maria e João fizeram o Enseja 2023 e na prova de matemática ambos acertaram 11 questões. No entanto, a nota de Maria foi 108 pontos e a de João foi 98 pontos. Triste, João foi procurar saber o motivo disso ser possível. Vamos entender o caso de João. O que acontece é que, diferentemente do sistema de correções tradicionais que utiliza a quantidade de acertos para calcular uma nota, o Enseja e também o Enem utilizam a chamada metodologia TRI. A TRI, que significa Teoria de Resposta ao Item, exige que o candidato mostre uma coerência em suas respostas para tirar uma pontuação melhor. A TRI separa as questões em fáceis, médias e difíceis e usa isso para dar uma média maior ou menor ao estudante. A prova avalia as habilidades do aluno e sua coerência nos acertos. O candidato que acerta apenas questões difíceis, por exemplo, recebe uma nota mais baixa porque o sistema de avaliação considera que ele chutou as respostas. É aquela ideia, como que ele vai errar as mais fáceis e acertar as mais difíceis? Em contrapartida, quem pontua o maior número de questões fáceis e médias receberá uma nota maior. E esse, então, é o motivo pelo qual Maria e João tiraram notas diferentes, mesmo com a mesma quantidade de acertos. O que aconteceu foi que Maria mostrou mais coerência nas suas respostas. Falando então sobre a quantidade de questões que é preciso acertar para passar no Enseja, a resposta é que nós não temos como saber exatamente, mediante ao que falamos, e não temos como te dar uma resposta definitiva. Pela experiência com os candidatos nos anos anteriores, a pessoa que acerta entre 14 e 16 questões, no mínimo, costuma conseguir uma boa nota e conseguir a aprovação. Já quem acerta entre 11 e 13 questões precisa ter tido uma boa coerência nos acertos para conseguir uma nota suficiente para passar. Há relatos ainda de alunos que conseguiram passar com 9 e 10 acertos. É como estamos falando, não tem como prever, pois depende muito do tipo de questão que o candidato acerta. Uma outra pergunta que muitos fazem é a seguinte: mas como saber, como identificar quais são as fáceis e difíceis na prova? Pessoal, nós também não temos como saber ao certo numa prova quantas e quais serão as fáceis, as médias e difíceis. As questões, elas vêm de forma embaralhada, não estarão pintadas de verde, amarela ou vermelhas. O que acontece é que os alunos e principalmente os professores que trabalham com o Enseja conseguem identificar quando uma questão é fácil, aquela que a maioria consegue acertar, e uma difícil, aquela que poucos conseguirão fazer. Vejam aí um exemplo com 2 questões de matemática sobre porcentagem que caíram na edição de 2020. Apesar de ser sobre o mesmo assunto e ser sobre a mesma matéria, são questões com níveis bem diferentes de dificuldade. Para finalizar, vou deixar aqui para vocês dicas de estratégia de prova. Ao fazer uma prova do Enseja, especialmente em áreas como a matemática, é importante adotar uma estratégia inteligente para potencializar o seu desempenho. A dica que eu dou é que você comece resolvendo as questões que você considera mais fáceis, aquelas que acha que consegue resolver. Isso vai te ajudar a construir confiança e a ganhar ritmo no início do teste. Ao deparar-se com questões difíceis, é aconselhável marcá-las e passar para as próximas. Gastar muito tempo nessas questões pode te levar à frustração e ao desperdício de tempo. Após resolver as questões mais acessíveis para você, volte e tente resolver as difíceis. Se ainda não conseguir, paciência, use a metodologia a seu favor.
Com base em nossa conversa, eu vou finalizar ressaltando a importância e a necessidade de você buscar sempre ir além. Prepare-se adequadamente, não apenas para responder as questões mais simples da prova, mas também para tirar uma boa nota, a melhor possível. Pense grande, aspire a conquistar a prova por completo. Esse é o seu maior objetivo.